pessoal, está eu e o Ítalo aqui e hoje o nosso bate-papo é sobre fé, então vem comigo. Porque a fé, a gente sempre associa muito a fé com religião, com livro sagrado, e sim, está associado também com religião, com rituais, enfim. Só que a fé, ela vem muito antes. A fé é uma força íntima que faz a gente caminhar mesmo quando a gente não está vendo a estrada na frente, mesmo quando a gente não está vendo o caminho claro na nossa frente. Então, hoje, você pode estar cansado, ferido, sem esperança para estar seguindo em frente, né? Pensando que um pedido que não foi atendido, que não aconteceu. Talvez, né, você está em silêncio agora pensando, puxa vida, mas o que está acontecendo comigo? Eu perdi a minha fé? Só que talvez não, tá? Talvez não. Talvez você só precise ressignificar essa fé. Porque a fé madura é a gente entender que mesmo quando tá tudo parecendo que tá um caos, que tá tudo parecendo que tá sendo destruído, na verdade, tá sendo construído na nossa frente um outro caminho. Só que a gente sempre tem mania de achar que se não for do jeito que a gente quer naquele exato momento, é porque Deus desistiu de nós, é porque a espiritualidade amiga não está do nosso lado. Então a fé é continuar quando ainda a gente não está entendendo o que está acontecendo. A fé é o que eu falei ali da estrada, por mais que a gente não está enxergando ali o caminho na nossa frente, a gente continua. Porque a gente continua plantando mesmo em terra seca. A gente continua plantando. Porque a fé, ela não vai eliminar a tempestade, ela não vai eliminar o caos que pode estar surgindo na vida da gente. Ela não vai eliminar isso, né? A fé madura é entender que ela muda quem se torna dentro dela. Então, a gente entender que mesmo ao longo do caminho, vai acontecer o quê? Como uma sementinha. Tu enterra uma sementinha no chão e ela não tá vendo nada, né? Se ela pudesse pensar, por exemplo, ela tá coberta de terra, pressionada, sozinha no escuro, acabou, me esqueceram aqui, que eu vou morrer. Só que existe todo um processo para aquela sementinha. Tem um processo de tempo, de adubação, e ela vai florescer, ela vai trazer frutos. Mas para isso, ela tem que ser enterrada na terra, coberta por terra, né? Esperando o ciclo acontecer. Só que para a sementinha aparece o quê? Um sepultamento. Só que isso não é verdade, porque tudo isso vai acontecendo o quê? O tempo da germinação. Então, é a gente entender que tem até aquele estudioso que é o Joe Dispenza, e ele fala muito que o cérebro e o corpo respondem a pensamentos repetitivos. Então, quando a pessoa vive no medo, na insegurança, na tristeza, na derrota, o corpo ele vai somatizando. Você lembra que a gente já estudou sobre isso, né? Sobre somatização. Então, o corpo vai somatizando todos esses estados e vai acontecer o quê? Doença, um monte de coisa na vida da gente que não é legal. Por quê? Porque tu tá semeando aquilo na tua vida. Aquela tristeza, aqueles pensamentos repetitivos de dor, entendeu? Tu não sai daquele pensamento. Só que, diariamente, se a gente começar diariamente com a gratidão, a visualização a visualização do que a gente realmente quer para a nossa vida, com certeza, não com incerteza nem com desespero. Então, colocar a intenção, a emoção elevada naquilo e entender que o corpo daí vai começar a responder. Porque no momento que tu acha que tem que ser exatamente
do jeito que tu quer. Isso é muito infantil. Isso também é muito infantil. Tem muito a ver com a nossa criança ferida lá na primeira infância. Que se não fosse atendido naquele momento lá, a gente chutava o balde, a gente apanhava, porque a gente não sabia lidar com as emoções. E antigamente a forma que eles também lidavam com a gente era batendo. Então é entender assim, que aquilo que a gente alimenta internamente, diariamente, é o que vai começar a moldar a nossa realidade, né? Então, a gente também tem que entender que a fé também ela é ciência, a ciência do invisível, que é o quê? Tudo no universo ele vibra, tudo é energia. A minha roupa aqui é energia, se tu colocar um microscópio que daqueles que tem agora, mais tecnologia, vai ver, é só um monte de átomos aglomerados que formou essa roupinha, que formou essa cadeira, essa parede, esses quadros. Então a gente tem que entender o quê? Que frequência é informação. Aí a gente também, porque a gente tem mania de colocar tudo na fé, né? Tudo é culpa da fé. Aí a gente perdeu a fé, a gente não sei o que na fé. Só que é uma maneira, tem um outro modo da gente ver a fé, uma fé mais madura, a gente entender, como eu falei, a fé não é ela evitar a tempestade que está na nossa vida, é a gente seguir em frente em meio à tempestade. Por quê? Se a energia é um movimento, né? E a frequência, então, tem a frequência, tem a informação que a gente vai estar passando ali. Então, o nosso coração, ele emite um campo elétrico. O nosso cérebro, ele emite ondas. Então, essas ondas, esses pensamentos, eles começam a alterar o quê? A química interna do nosso corpo, fazendo o quê? A gente consegue dar doses homeopáticas se a gente começa a mudar os nossos pensamentos, inclusive, referente ao quê? A doenças no nosso corpo. Ao quê? Ao tudo que está ao nosso redor. Então, quando a gente fala de fé, a gente não está falando apenas de religião. A gente está falando de alinhamento, de estar alinhado, de entender também que a gente precisa soltar certas coisas. Porque a gente fica segurando, mas a gente já devia ter ido há muito tempo já para outro caminho, para outra profissão, talvez para outro relacionamento, talvez para outra cidade, e a gente fica se segurando ali em meio àquele caos ali, com medo de tudo aquilo que está acontecendo, se segurando num poste, quando a gente devia seguir em frente, quando a gente devia recomeçar, agir diferente. Por quê? Porque quando a gente acredita que a gente merece a cura, que a gente realmente merece a cura, ela começa em doses homeopáticas. A gente começa a curar o nosso campo espiritual, os nossos chakras, os pequenos chakras, e começa o quê? Isso aí vai fazer o quê? Vai reverberar no nosso campo, no nosso corpo físico. Porque começa a reverberar tudo, tu começa a curar o teu interno, né? Então, a fé muda a percepção do que está acontecendo. A percepção, ela muda as escolhas. Então, isso muda o nosso destino. Então, não é colocar sempre quando dá alguma coisa errada, é culpa de Deus, é culpa da espiritualidade, é culpa do João, da Maria, da Mariana, da Creuza, é sempre culpa dos outros, nunca da gente. Nunca é. Não, eu não sou responsável pela vida que eu construí. Eu não sou responsável pela vida que eu assinei ali, que eu teria certas circunstâncias na minha vida. Para quê? Para eu provar que eu consigo estar passando por essa aprovação. Eu acredito que tem sim algo muito maior. Com certeza tem. Mas eu acredito também que a gente é chamado a participar dessa criação.
Entende? A gente consegue mudar. Como eu falei, procurem lá. Tem esse Joe Dispenza, que ele fala muito e ele traz muitos exemplos de pessoas que desde o corpo físico com diversas doenças, ele mesmo. Pessoas que não podiam mais andar, pessoas que já estavam no final já. Pessoas com o último estágio de terminal de câncer. E por que elas conseguiram reverter? Como é que elas conseguiram reverter tudo isso? Se todos nós somos filhos do Criador, se a criação faz parte de nós, como? Porque elas não se colocam como vítimas passivas da própria vida. A gente tem que entender que a gente é participante, que nós somos o ator principal desse avatar aqui. Então é entender que tem coisas que a gente não vai conseguir controlar. Não adianta, lembra que eu falei que tem coisas que a gente tem que soltar? Para de ficar ali se apoiando em tudo. Solta, começa a soltar. Começa a entender que as coisas estão certas. Começa a entender que tem coisas que não dependem de ti. Não depende. São situações, são pessoas, a gente fica repetindo isso. Então, o que a gente tem que entender? Como que a gente responde à dor? O que a gente pensa todos os dias? Isso depende de nós. Como que a gente pensa sobre a dor? Como que a gente pensa todos os dias? Qual que são os pensamentos que estão ali repetitivos? Esses pensamentos são teus? Foram implantados por algum obsessor que está se aproveitando daquela energia que tu tá a baixa vibração e tu tá servindo de alimento para eles? Então tudo isso a gente tem que entender. O que a gente fica repetindo para nós mesmos? O que a gente fica repetindo pra gente? Então, o que a gente aceita como verdade absoluta? Será que a gente sabe de tudo mesmo? Agora tem a Artemis 2, né, que partiu lá e voltou, deu a volta na Lua, voltou para a Terra. Mas vocês viram que a fração dos nossos satélites que estão ao redor do espaço, observando o espaço, se eu não me engano, não chega a 5%. Gente, 5%. É muito pouco. Como que a gente pode se colocar que a gente sabe de tudo, que a ciência é perfeita em tudo? Eu não estou dizendo que a ciência não é boa. Eu estou dizendo que a gente tem que estar aberto, com a mente aberta. Que a gente tem que entender que o que a gente planta agora, o que a gente vai... Você lembra da sementinha? A gente planta, cobre de terra, aduba e tem que esperar. Amanhã, se tu vai lá ficar olhando para a sementinha, não vai estar saindo nada. Ela tem o tempo dela. Assim como tem o tempo de estar acontecendo as coisas. A gente não consegue controlar uma tempestade que chega na nossa vida. Às vezes a gente não consegue controlar isso. Mas a gente pode aprender a como navegar nela. As doses homeopáticas do nosso pensamento, as doses homeopáticas das nossas atitudes referente àquela tempestade, aquele caos instaurado. Então, a gente começar, quando a gente perde a fé, né? Se você perdeu a fé, começa pequeno agora. Não precisa acreditar em tudo que tu vê na frente. Isso também é ser cego, isso também, querendo ou não, é um certo modo infantil. O que pode acreditar agora é que a mudança é possível, mas não é do dia para a noite. A mudança não é do dia para a noite. Então é a gente acreditar que a nossa história, ela não terminou ainda. Então calma, tenha fé, mesmo em meio ao caos da tempestade. Eu posso dar vários exemplos da minha vida. Nossa, quantos momentos ali que
Podia muito bem simplesmente estar falando mal de Deus, né? Desse grande criador, né? Essa grande criação maravilhosa de tudo isso. Só que não adianta eu ficar reclamando e eu não fazer a minha parte. Porque a dor não define quem a gente é. Claro que vai doer. Claro que tem pessoas que a gente não quer que vá embora da nossa vida, que a gente tem mais dificuldade de soltar certas situações, certos lugares. Só que tem uma inteligência muito maior no universo, né? E que nesse momento ela está dentro de nós. Só que às vezes não é por aquele caminho que tu tá teimando que tu tem que seguir. Não é aquele caminho. Às vezes a gente tem que entender que a nossa fé, ela não morreu, como eu falei. Ela só cansou de ser do mesmo jeito todos os dias. Ela tá te chamando para tu resignificar, para tu renascer, para tu florescer como uma sementinha. Às vezes tu tem que literalmente se afundar na terra, como uma parábola. Se afundar na terra, cobrir ali de terra, que é o quê? Ficar no teu canto, ficar em silêncio. Adubar o quê? Adubar, que na sementinha a gente aduba e aguarda. Coloca nutrientes na terra. E tu, o que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Tu vai em doses homeopáticas. O que tu pode fazer agora? Seguir em meio a esse caos, em meio a essa tempestade. Doses homeopáticas de pensar, vai mudando o teu pensamento aos pouquinhos. Veio aquele pensamento repetitivo, corta. Começa a cortar também essas entidades negativas que ficam te sugando. Começa a ver o lado bom das coisas, nem que for pouquinhas coisas. Desde um prato de comida gostoso que tu está comendo. Agradeça esse prato de comida que foi materializado ali na tua frente. Dosinhas homeopáticas. Porque a vida, a gente não é a gente que fala, eu não pedi para nascer, não, tu implorou para nascer. Gente, posso falar que eu já fui diversas vezes no umbral, em resgate, em viagem espiritual. Diversas vezes, não foi uma, não foi duas, não foi três. Desde quando eu sou adolescente que isso acontece mais. Quando eu era pequena era mais enxergar espíritos e ter medo, e às vezes não ter medo de alguns, ter medo de outros. Na adolescência foi mais essas questões das viagens espirituais, quando tu vai dormir, que tu sai do corpo. E eles imploram para nascer. Por quê? Porque é uma segunda chance que a gente teve de fazer tudo de novo. Dessa vez, de uma maneira mais lúcida. Sair da dependência de certas amarras que nos prendem àquela situação. Né? Então é aos pouquinhos. Porque a mãe, por exemplo, que continua lutando mesmo sozinha, ela seguindo a sua vida pelos filhos. Isso é ter fé. Uma pessoa que ela declara falência, mas mesmo assim ela segue em frente, é ter fé. Ela tem fé, né? Uma pessoa que se cura de determinada doença, como eu falei, e ela consegue se curar mesmo com dor, não deixa de doer. Ela não começou assim, quando ela começou a mudar a reprogramação na cabeça dela, parou imediatamente a dor. Não, mesmo doendo, ela resolveu mudar a vida dela. Ela resolveu ressignificar aquele processo. Talvez a liberdade seja a cura da doença, talvez a liberdade dela seja ela desencarnar desse corpo para futuramente ela ganhar um novo corpo. A gente é eterno. Talvez aquelas pessoas que voltam a sorrir após o luto. Olha quantas pessoas passaram na nossa vida. Eu tenho pessoas incríveis que passaram pela minha vida.
maravilhosas. E a lembrança está dentro de mim. Então, eles estão vivos dentro de mim, nas minhas lembranças. O meu pai, os meus tios, as minhas tias, meus irmãos, já foram. Eu tenho outros, as minhas manas, meu mano vivo, mas eu tenho outros que já foram. Então, é lembrar, a gente seguir em frente, mesmo. A gente seguindo em frente, voltando a sorrir após o luto e entendendo que às vezes a gente vai chorar. Às vezes, claro que vai doer. Claro que a gente vai sentir tristeza, a gente não é um robô. A gente é humano e nós estamos aprendendo o quê? A gente está aprendendo a ser seres humanos melhores, porque a gente veio aqui nesse planeta para sermos seres humanos melhores. Ponto. Só que o que a gente tem que entender? Que a fé, ela não mora num altar. Ela não está lá num altar. Não é quando tu acende só uma vela. Também é, mas não é só isso. Não é quando tu se ajoelha perante alguém, a um altar, a uma igreja. Não é só isso a fé. A fé, ela mora em quem insiste em seguir em frente. Quem se levanta mesmo com dificuldade. Quem ama mesmo sendo ferido. A pessoa te feriu, ou a pessoa não quer ficar contigo. Ela quer seguir outro caminho. Ai, não, agora eu vou deixar de amar. Não, tu ama aquela pessoa. Tu ama aquela pessoa. Eu mesmo, no começo do meu relacionamento com meu esposo, ele tinha outros planos para a vida dele. E não era um relacionamento no momento. Tudo bem? Eu segui a minha vida. Eu fui fazer a minha carreira, até inclusive fui embora para outra cidade. Eu deixei de amar ele porque ele não queria um relacionamento naquele momento? Não. Eu amava ele demais. E eu pedi para o Criador, para o universo, cuidar dele. Independente do caminho que ele seguisse, que cuidasse dele. Porque eu amava muito ele. Independente se ele estivesse comigo ou não. Eu soltei. É isso que tem que aprender. Não é porque eu amava ele que ele tinha que ficar do meu lado. De qualquer jeito ele tinha que ficar do meu lado. Não. Ninguém é obrigado a ficar do lado de ninguém. Ninguém é obrigado a ficar do lado de ninguém. Aqueles 3 meses que nós ficamos separados foram os melhores 3, mas no meu caso, tá? Foi os melhores 3 meses que aconteceu quando a gente estava se conhecendo. Que ele realmente viu que ele queria para a vida dele era ficar do meu lado, porque ele também me amava. Só que não foi de uma maneira de impor. Foi de uma maneira livre. Solta. Fluida. Vou deixar de ter fé na vida, na criação linda. Por uma doença que me ocorreu no momento que o médico me disse para mim que eu não podia ter filho. Eu tenho exames, gente, eu tinha um útero bicórnio extremamente fechado. Uma coisa absurda. Eu tinha que operar. Onde já se viu? Só que eu comecei a estudar sobre metafísica da saúde. Eu sabia que eu podia me curar. Independente se eu tivesse ou não filhos, eu ia seguir em frente. Eu ia seguir em frente. Por quê? Porque mesmo com o caos, com as tempestades, a gente escolhe o que a gente quer para nossa vida. Mesmo quando a gente era pequenininho, eu e meus irmãos, a gente não tinha nada para comer. A gente não perdia a fé. Eu nunca vi minha mãe perder a fé. A gente ia na feira buscar o que estava no chão, que os comerciantes, às vezes, eles derrubam e eles não querem mais. Ou a fruta, às vezes, esmagou uma na outra nas caixas. E a gente pedia pro feirante se a gente poderia pegar aquelas frutas, aquela verdura que estava esmagadinha ali, que para nós era só lavar, a gente podia comer.
Nenhum momento eu via minha mãe reclamar da vida, por exemplo. Ela seguia em frente mesmo, em meio ao caos. Esse é um grande exemplo que eu levo para minha vida. Estou trazendo aqui para você. Mesmo estando ferida, abandonada, sozinha. Minha mãe era para ter 7 filhos, 2 morreram. Então a gente era em 5. Com 5 filhos para criar sozinha. Quem conhece minha mãe sabe, tu nunca vê ela sem aquele sorrisinho nela no rosto. Por quê? É uma pessoa de fé. Isso ela passou muito para mim e para meus irmãos. Sempre tentar seguir em frente, não dá por esse caminho, dá pelo outro. Vamos tentar o outro. Se não dá por aqui, então o caminho é de outro jeito. Porque a gente não tem que encaixar a criação. Não, se Deus não fazer isso de acordo com o que eu quero, então eu perdi a fé, eu não quero mais, eu desisto de tudo. Tá, mas peraí. Tu esqueceu que tu é criadora, que tu é criador da tua realidade. Tu tem as escolhas para fazer. Tu só tá vendo tu tá que nem os nossos satélites daí, que acha que só vê aquilo ali, acha que o universo é desse tamanho. Aí tu só tá vendo aquilo ali, ó, só tá focado naquilo ali. Daí tu acha que o universo é só aquilo ali. É muito mais amplo. Tem muito mais coisa boa para vir para ti. Então respira fundo se tu acha que tu tá sem fé. Calma. Doses homeopáticas. Respira fundo, faça respiração profunda 4 vezes. Respira. Conta até 4. Segura 4 vezes e solta 4 vezes. Espera 4 vezes. Respira. Segura. Solta. Segura. Respira. Começa no pouco. Começa a perceber o teu corpo. É um milagre. Olha para tudo esse mecanismo que está funcionando. É um milagre. Nós somos um milagre. E a gente está andando aí, fazendo acontecer. Olha aqui, minha 2ª gestação. Ai, eu não podia ter filho. Então ainda existe luz no nosso caminho. Existe. Talvez não é por esse caminho, então você tem que pegar um outro desvio ali e ir pelo túnel. Passar pelo túnel para chegar num outro caminho, tu vai ter que atravessar ali. Talvez o caminho é para lá. É por ali. Não é ali naquele coisinho que só tá focado vendo só aquela coisinha. O teu caminho existe milhares de caminhos. Milhares. Ainda existem várias possibilidades na tua vida. Só que é entender o quê? Que a fé não é religião. Que a fé não é tá tudo certo. Às vezes é, às vezes não é. E as provações não vão deixar de vir. Porque tu não quer. Quando tu assinou lá o termo, ó, eu quero que isso aconteça na minha vida, para eu estar provando para quem? Para mim mesma que eu consigo lidar com essa situação. Se acontecer isso, você lembra que eu falei que tem coisas que a gente não consegue, que não é da nossa ossada? Então a gente simplesmente faz o quê? Solta. A gente confunde muitas coisas. A gente solta. Se não é da tua ossada, solta. O que o outro pensa a respeito de ti, o problema é do outro. O que tu pensa de você é o que importa. É o que tu pensa de ti é o que importa. O que o outro faz da vida dele, o problema é dele. Ai, porque o fulano tu viu que fez isso. Ai, porque o ciclano tu viu que fez isso. Mas o problema é dele. O que tu quer te meter? Cuida da tua vida.
As pessoas têm mania de se meter uma na vida da outra. Aí ficam catando o problema dos outros. Aí tão cheio de problema aqui. Sendo que nem se tu soltar isso aí, tu nem tem quase problema nenhum. Tu consegue lidar com os teus projetos, com as coisas que tu ali, com os desafios que tu fez na tua vida. Porque, ó, coisa de numeróloga, tá? Sou numeróloga cabalista. O teu nome completinho, completo, tá? Ali tem todos os desafios que tu vai passar na tua vida desde que tu nasce, desde quando tu nasce, quando tu morre. Ali foi tu que escolheu tudo isso, porque tu escolheu aquela família, aquele sobrenome. Ai, é raro o meu nome lá no cartório. Não, não é raro teu nome no cartório. Era pra tu ter aquele acento, ou não ter aquela letra, ou ter aquela letra a mais, justamente para os desafios que tu escolheu na tua vida. E a data de nascimento é mérito. Então, tu nasceu em certa data pra tu tá resgatando algumas coisas. Tem dias kármicos. Tem. Ai, meu Deus, agora nasci num dia kármico e agora? Nossa, que bom! Tu tem a chance de resgatar alguma coisa que aconteceu no ano passado. Que ótimo! Olha só que oportunidade que tu tem. Gente, lá na espiritualidade, se não me engano, tem espírito 4 vezes mais do que tem gente na Terra. Olha a quantidade de espírito que queria estar no teu lugar, tu tá aí. É muita gente, então agradeça essa vida. Doses homeopáticas, não precisa acreditar em tudo que tu vê na tua frente. Não precisa tu tá querendo salvar o mundo inteiro. Doses homeopáticas. Começa a mudar teu pensamento aos pouquinhos, a reprogramar. Começa a mudar desde uma alimentação a coisas que, não sei, quem quer emagrecer, por exemplo. Começa a mudar o que? A tua forma de pensar. Tem a metafísica da saúde, começa a estudar o teu caso. Para de ficar colocando sempre na mão do médico, do terapeuta, de não sei o quê. Começa a estudar também. Conhecimento aí para todo mundo. Nossa, imagina no passado se os caras tivessem o Google, tivesse toda essa tecnologia, as IAs, tivesse todas essas coisas boas que hoje tem. Faculdade, escola, volta a estudar. Acha teu caminho. Confia. Só que para de ver que é só, tu acha que é só aquele tantinho assim, ó. Não é. É muito mais, tem várias realidades acontecendo agora mesmo. Tem muita coisa paralela acontecendo agora. Só que a gente tem mania de achar que se não for daquele jeito, naquele momento, Deus não me ama. Me abandonou. Calma. Cadê aquele adulto? Vamos lá. Vamos curar essa feridinha lá que foi te passada lá na tua infância? Vamos começar a reprogramar a tua mente? Pra quê? Pra tu se ver livre desse tipo de pensamento. Eu sei porque eu tive que programar muitas coisas na minha vida. Por muitos momentos. Eu tô te falando porque eu mesma já passei por isso, de perder a fé. Só que quando eu entendi que a fé madura, ela vai muito além do agora. Ela vai muito além disso. É doses homeopáticas. É aos pouquinhos que a gente vai semeando, que a gente vai entendendo, que a gente vai semeando nossos pensamentos, vai entendendo o que é de nós, o que é do outro, o que é de nossa responsabilidade, o que não é. É aos pouquinhos. Então é entender também que a gente não tá sozinho. A gente nunca tá sozinha. E a fé, ela está dentro de nós. Ela não tá fora, num altar, como eu falei. Ela está internamente. Então, só de tu estar aí respirando, tu é um milagre. Um milagre. Uma maravilha da criação. Tanta coisa bonita que tu pode fazer na tua vida. Pode ser ajudar as pessoas que estão ao teu redor. Pode estar ajudando as pessoas aí do mundo. Lembrando disso, já segue, já curte para chegar em mais pessoas, comenta.
O que você entende como fé? Já comenta aí. No Dia das Mães vai sair o curso Reiki Materno, onde eu vou ensinar tanto o Reiki 1, o 2, sobre pilares de energia, sobre radiestesia, como tá associando a radiestesia junto com o Reiki. Então, tá tomando as rédeas da vida, sendo terapeuta da tua própria vida, ajudando realmente quem tá ao teu redor, principalmente os teus filhos que são menores. Que filhos menores são responsabilidade da mãe e do pai. Quando eles ficam de maiores, aí é diferente. Aí eles são donos do caminhar deles. Claro que a gente vai torcer para sempre para os nossos filhos. Claro que a gente vai mandar energia boa para eles. Mas é diferente. Pode estar seguindo aí como terapeuta. E se teu caminho for por aí? Ter a tua própria sala, ter a tua própria profissão, atender as outras pessoas, tá se ajudando outra pessoa. Já pensou? Que legal? Então, calma agora, respira fundo. A fé também é sobre isso. A fé não vai te isentar da tempestade. Não. A fé ela vai te ajudar a seguir em frente mesmo uma tempestade. A fé é não deixar te abalar com qualquer coisa porque o outro te falou isso ou te falou aquilo. O problema é dele, se ele acha isso de ti, se ele não sei o que, o problema é dele. Ele que resolva seus problemas, ela que resolva seus problemas. Começa a se cuidar mais, a se priorizar, a aquecer essa fé. A começar a regar, vai lá, planta, terra, rega, espera. E começa a entender que tá tudo certo. O Criador existe dentro de nós. Nós somos co-criadores e nunca esqueça disso. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Muitas vezes a gente vai ficar com raiva, tristeza, a gente vai chorar. Sim, porque a gente é humano, que coisa linda. A gente é humano, isso é normal, tá ótimo, chora mesmo, bota pra fora que é a melhor coisa que tu faz, do que ficar toda coisa interna ali que vai estar somatizando doença no teu campo. Bota pra fora, bota, chora, vai correr, vai fazer um exercício, bota pra fora de alguma maneira, te inscreve numa academia, numa yoga, em alguma coisa. Mas começa a regar a fé. Porque a fé, ela vai te levar muito em frente. Porque não é uma questão de religião. É uma questão de visão de mundo. É uma questão de ressignificar ela e entender que tá tudo certo. Que tem outros caminhos na nossa frente e que ele vai aparecer. Vai começar a sair essa neblina e ele vai ficar nítido na nossa frente. Só que o que a gente tem que fazer é soltar o que não é nosso, e entender que tá tudo certo e tudo tem o seu tempo conforme lá o que é a sementinha, o exemplo da sementinha. Tá tudo certo. Eu vou fazer o meu tema de casa e vou seguir em frente, porque é isso que um adulto faz. Segue em frente e mesmo ao meio ao caos, tá bom? Então esse é um bate-papo que a gente teve aqui sobre fé. Eu espero que você vá entendendo aos pouquinhos que a fé em doses homeopáticas, você estimulando ela, você vai chegar muito longe. E você é maravilhosa, maravilhoso. E só de você estar aqui é uma grande honra. É uma maravilha da criação. Você é uma maravilha da criação. Nunca esqueça disso, tá bom? Um grande beijo, um abraço, até o próximo vídeo.